Bom dia a todos. Está no horário regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 24 de janeiro de 2025. Temos por apreciação, na data de hoje, um processo, que eu passo a anunciá-lo, processo número 1 e número do processo 4012.00037.1900, recurso voluntário 110 de 2025, sujeito passivo Copa Energia SA, representante do sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário aqui presente, doutor Rui de Oliveira Santos, sendo relator deste processo, o conselheiro Josimar Rodrigues Duarte, com condições de relatório. Bom dia a todos. Da análise do presente processo, depende que a acusação tipificada na sua exordial versa sobre o fato de que, em 4 de março de 2020, o fisco, em processo contencioso em duplo grau, exige ICMS, multa e demais acréscimos do sujeito passivo na condição de contribuinte, no valor original de R$ 777.943,39, relacionados com o período compreendido entre janeiro e dezembro de 2016, por ter realizado saída de vasilhame doméstico, cilindros P20, P45, P90, mercadoria sujeita à tributação normal, sem emissão de documentação fiscal de saída, período de 1 de 2016 a 12 de 2016, conforme a auditoria específica de mercadorias. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto hora cobrado. Foram indicados como infringidos os artigos 63 e 64, da Lei 11.651, minado com o artigo 141 do Decreto 4.852, sendo proposta a penalidade prevista no artigo 71.7-L, parágrafo 11, nono 1 da Lei 11.651. Instrução do feito, foram anexados o anexo estruturado do trâmite pré-tributário, notificação fiscal, resposta à notificação fiscal emitida pelo contribuinte, registro de inventário, demonstrativos da auditoria específica de mercadorias, nota explicativa e mídia CD com os arquivos demonstrativos digitais. Devidamente intimado, o sujeito passivo compareceu ao feito defensório e, após a análise da peça defensória, constatou-se um vício de representação por falta de capacidade postulatória do subscritor da peça, sendo emitido, então, o despacho 5/2021 da JUP para a devida regularização processual. As folhas 85, em atenção ao despacho JUP, foi apresentada a peça defensória com o mesmo teor subscrito pela advogada devidamente constituída, na qual, após discorrer sobre os fatos, alega em síntese: inexistência de diferença de estoque e equívoco na apuração baseada na análise da movimentação de estoque a partir da FD, considerando que o autor do lançamento não realizou análise conjunta de outros documentos que compõem a sua movimentação de estoque. Destaca que somente a partir do ano de 2016 é que foi criado o expediente fiscal Bloco K, que se constitui um livro de registro e controle da produção e do estoque, e a fiscalização utilizou as informações da FD de 2015 e 2016 para apurar a diferença hora exigida. Aduz que a fiscalização não analisou o estoque de mercadorias próprias em postos de terceiros, em razão da remessa de vasilhame incomodado. Manifesta ainda pela não incidência de CMS, por considerar que as mercadorias autuadas são bens pertencentes ao ativo mobilizado de direito passivo, cujas saídas não são tributadas pelo ICMS. Ao final, requerem procedência dos autos e, subsidiariamente, em preliminares, que seja disponibilizado demonstrativo de apuração dos valores, sob pena de nulidade, precisamente o direito de defesa. Em seguida, os autos foram distribuídos para os julgadores, primeira instância, e, nos termos do despacho 2.978/2021, após os devidos considerandos, determinou-se que um encaminhamento à unidade fiscal de origem para que fossem verificadas as argumentações do sujeito passivo. Em retorno ao resultado da diligência, se encontra consubstanciado no relatório das folhas 118, no qual o agente fiscal revisor, em detalhada e percussiente manifestação, analisa e expõe suas razões quanto aos questionamentos apresentados pela polaridade passiva e, em conclusão, aduz que não há reparos a serem feitos no lançamento. O direito passivo foi novamente intimado, comparece às folhas 121, reiterando seus argumentos defensórios, e alega ainda que na revisão proposta não foram sanados os vícios existentes, implicando a nulidade do lançamento. O julgador de primeira instância conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para, em preliminar, não acatar os pedidos de nulidade e entende também por negar a realização de novas diligências. No mérito, julgou procedente o lançamento, ficando o sujeito passivo obrigado ao pagamento do crédito tributário exigido na inicial, acrescido das demais combinações legais,
tendo aplicado a limitação da correção monetária dos juros nos índices da taxa Selic. Devidamente cientificado, resignado, regressa aos autos do contribuinte, interpondo recurso voluntário com argumentações semelhantes às já apresentadas em sede de impugnação, argumentando em síntese nulidade do auto de infração, pela falta de apresentação de memória de cálculo pela fiscalização, o que ocasionaria, ao seu ver, insegurança na determinação da infração e cerceamento do seu direito de defesa. No mérito, argumenta que há existência de diferença de estoque, não há existência de diferença de estoque, é um equívoco na apuração, análise de movimentação de estoque a partir do spread fiscal de maneira equivocada pela fiscalização. Alega ainda haver inexistência de valor de ICMS a recolher, pois os bens pertenceriam ao ativo mobilizado da empresa, havendo ausência de mercancia das mercadorias autuadas. Ao final, pede a reforma da sentença, sendo declarada a improcedência da autuação e arquivamento do processo. A Câmara Julgadora, ao analisar as argumentações trazidas pela defesa, que as mercadorias, no entender do contribuinte, não teriam saído da forma que for apontada na auditoria, converte o feito em diligência para que o contribuinte finalmente fizesse carrear aos autos um contra-levantamento específico e pormenorizasse as argumentações de maneira objetiva nos itens que considerava haver divergências e que fizesse juntar ainda demais elementos de prova que entendesse pertinentes na busca da verdade material, tendo em vista o disposto no artigo 19, parágrafo 3º da Lei 16.469, reputando-se verdadeiros os fatos em caso de não apresentação das provas alegadas, mas não juntadas aos autos. Ultimada a decisão, a recorrente apresenta manifestação na qual aduz que não poderia a Câmara Julgadora exigir da recorrente algo que não estivesse previsto em lei, contrariando o disposto no artigo 150 da Constituição Federal, alega que o ônus da prova recai sobre o fisco e que não seria obrigado a contestar trabalho que teria equívocos, não tendo a obrigação de produzir levantamentos para corrigi-los, e não tendo o fisco apresentado as provas que sustentam suas alegações, o que fulminaria o trabalho fiscal, que, ao seu ver, não poderia ser delegado à empresa. Ao final, pede o cancelamento da autuação em sua totalidade. Este é, em síntese, senhor coordenador, o relatório. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra agora ao representante fazendário, doutor Rui, para se manifestar por 10 minutos. Obrigado pela palavra. Bom dia, doutor Paulo, que coordena a sessão. Bom dia, conselheira Adriane, aos conselheiros doutor Henrique, doutor Josimar, doutor Cláudio e a secretária Chauane. Nesse processo, o sujeito passivo é uma empresa distribuidora de gás liquefeito de petróleo, GLP, e a infração a ser apreciada nesse julgamento é omissão de saída de vasilhames de gás, que foi verificada uma auditoria específica de mercadorias referente ao período de janeiro a dezembro de 2016. A primeira alegação do sujeito passivo no seu recurso voluntário foi de que o demonstrativo da auditoria não foi disponibilizado, né, à recorrente, e que, por isso, ele não teria tido informação suficiente para se defender. E pede, então, por essa razão, a nulidade do processo por cerceamento ao direito de defesa. Pois bem, conforme conta na nota explicativa, que está na mídia de folha 30 do processo, antes mesmo da lavratura do auto de infração, a fiscalização já havia entrado em contato com o sujeito passivo, lhe solicitando informações necessárias para o entendimento dos processos e das operações realizadas pela empresa, e depois lhe encaminhou uma prévia do levantamento fiscal, que, inclusive, foi corrigido, né, levando em consideração correções sugeridas pelo próprio sujeito passivo. E conforme faz prova o documento da folha 31 do processo, antes mesmo de ser intimado do auto de infração, ele compareceu na Secretaria da Economia e pediu e recebeu cópia do processo, inclusive da mídia, que contém todos os arquivos da auditoria, entre eles os arquivos com uma detalhada nota explicativa, com os quantitativos de estoque inicial, final, entrada, saída de mercadoria e os cálculos, né, a conclusão da auditoria. Tudo o que é necessário para que pudesse entender o auto de infração e exercer plenamente a sua defesa. Então, aqui não cabe essa alegação de que ele não teve acesso ao processo. O sujeito passivo também pede pela nulidade do auto de infração, por insegurança na determinação da infração,
com a alegação de que a auditoria foi realizada única e exclusivamente a partir da análise das EFDs que foram entregues pela recorrente, e que isso impossibilitaria a visualização por completo de toda a operação realizada pela recorrente e tampouco a precisa e completa análise da movimentação e composição do saldo inicial e final do estoque. Pois bem, exceto quando a contagem física de estoque, toda auditoria específica de mercadorias leva em consideração, sim, as informações prestadas pelo sujeito passivo, e essas informações são exatamente as que o contribuinte preenche na sua EFD. Então, sendo assim, né, utilizar as informações da EFD para realizar auditoria específica de mercadorias não é motivo para nulidade do auto. Muito pelo contrário. Seria motivo de nulidade se a auditoria fosse realizada com informações sem procedência. No caso, as informações têm procedência, essas informações foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo. E se o sujeito passivo alega que a auditoria deveria levar em consideração outras informações, além daquelas constantes da EFD, ele tem todo o direito de demonstrar a sua alegação, informando que informações seriam essas, né? Ressaltando que não basta alegar erro na auditoria, ele deve demonstrar o erro. A mercadoria objeto dessa auditoria não foi o gás, e sim os vasilhames. E, sendo assim, essa alegação não interfere nesse levantamento. O sujeito passivo também alega que os bens objeto da autuação não se ajustam ao conceito de mercadoria por se tratarem bens do ativo imobilizado, e aí cita várias decisões judiciais no sentido de que vasilhame é considerado ativo imobilizado da empresa e de que na sua venda não há incidência do ICMS. Pois bem, o que foi constatado na auditoria foi que a quantidade de vasilhames verificada no estoque da empresa no final do período fiscalizado era inferior ao que deveria constar, considerando a soma do estoque inicial mais as entradas e subtraindo as saídas. Então, se o estoque real era menor que o esperado, né, de acordo com os cálculos, se presume que houve venda sem documentação fiscal, conforme a presunção legal prevista no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 5º do Código Tributário Estadual. De acordo com as operações declaradas pelo sujeito passivo, em toda venda realizada, ele emite uma nota fiscal de remessa do vasilhame e uma nota fiscal de venda do GLP. Aí ele entrega o vasilhame cheio com o GLP e retorna, né, faz uma troca com outro vasilhame vazio, para o qual ele emite uma nota fiscal de retorno, né? Então, se todas as operações fossem efetivamente realizadas dessa forma, não teria sido encontrada omissão de saída, porque o que sai de vasilhames sempre vai ser correspondente ao que entra de vasilhame. Então, o que se conclui é que ocorreram algumas operações onde não houve o retorno do vasilhame. Esse vasilhame entregue para o cliente, para o consumidor final, sem uma troca, presume-se, então, que houve uma venda, né? E esse vasilhame vendido para o consumidor final não pode ser considerado como ativo imobilizado, pois trata-se de um produto ofertado habitualmente, ou seja, é uma mercadoria. Essas vendas, elas podem ser explicadas, por exemplo, para aqueles clientes novos que ainda não possuem o vasilhame para a troca. Caso se tratasse de comodato, bastaria a empresa apresentar a documentação que comprovasse esses contratos de comodato e a documentação fiscal de remessa de bem em comodato. Mas essa documentação ela não foi fornecida. Então, por essas razões, nós entendemos que a omissão não se refere à venda de bem de ativo imobilizado e essa alegação deve ser afastada. Na sessão de julgamento anterior desse processo, houve uma resolução com diligência ao sujeito passivo para lhe oportunizar, mais uma vez, a apresentação dessa documentação
que ele para comprovar as alegações que ele faz, né? E ele respondeu a essa resolução que essa exigência, né, de apresentação dessa documentação seria ilegal por não ser prevista em lei, que o prazo era insuficiente e que não é obrigado a fazer prova negativa, que o ônus da prova é do fisco. Pois bem, a prova da infração ela foi apresentada pelo fisco. Consta do processo documentação suficiente para demonstrar a infração infrator. Mas como a defesa do sujeito passivo foi alegação de erro, e esse erro alegado que o sujeito passivo é esse erro alegado que o sujeito passivo ele tem que demonstrar. Quem alega que deve provar. Então, ele alegou o erro, o que se está solicitando a ele é que demonstre esse erro. E ele realmente não tem obrigação de provar. Porém, conforme, inclusive, consta da resolução 136 de 2024, né, resulta em presunção de serem verdadeiros os fatos que dependam dessa exibição, dessa prova. E caso não sejam provados, conforme o artigo 19, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei 16.469 de 2009, né? E não se trata, como ele afirma, de prova negativa. Prova negativa é a prova de algo que não foi feito. E, no caso, o que se pede para o sujeito passivo é a prova de qual é o erro da auditoria. E isso não é prova negativa, né? E quanto ao prazo que ele alegou que é curto, né? Lembramos que desde a impugnação que o sujeito passivo faz a mesma alegação genérica e que, portanto, desde a impugnação até hoje, né, entendemos que é prazo suficiente para trazer ao processo documentos que fundamentassem suas alegações. Inclusive, a intimação dessa resolução, a última que foi feita, foi em 24 de maio de 2024. E até hoje já se passaram 8 meses, né? Eu conferi, inclusive, o processo na tarde de ontem e não consta nada, né? Efetivamente antes do julgamento e não foi apresentado. Então, nós entendemos que ele teve prazo mais que o suficiente para demonstrar as suas alegações de não fez. Então, concluindo aqui, nós pedimos pela manutenção da decisão singular que procedeu o auto de infração. Obrigado pela atenção. Obrigado, representante fazendário, doutor Ruider. Senhores, necessidade de conferência. Bom, não haver necessidade de conferência, passar a palavra ao conselheiro relator para proferir seu voto. Não. Em apreciação, então, um recurso voluntário, né, apresentado pelo contribuinte, versando sobre as matérias que já foram objetos de tratação em sede de impugnação, relativamente à cobrança de CMS acrescida das combinações legais por omitir saída de mercadorias tributadas, conforme apurado através da auditoria específica de mercadorias. O contribuinte apresenta a argumentação relativamente às nulidades do feito, que trariam insegurança ao auto de infração e que possivelmente teriam cerceado seu direito à defesa. Neste contexto, seguindo a orientação legal e doutrinária, o conselheiro, para se pronunciar sobre qualquer novidade, além do pedido estar enquadrado em uma das 4 hipóteses previstas no artigo 20, precisa também ficar evidenciado que tal autor trouxe um efetivo prejuízo a quem estiver alegando, conforme a jurisprudência dos nossos tribunais. Os responsáveis pela defesa do autuado tiveram disponibilizados no processo os mesmos documentos e levantamentos juntados pelo autor do lançamento, com todos os relatórios e auditorias realizadas pela fiscalização. Além do que, foram também juntados aos autos todos os procedimentos e relatórios realizados, e assim ficando claro, tratar-se de omissão de saída de mercadorias referente somente ao exercício de 2016, que foram devidamente analisado e fiscalizado na presente autuação. Então, ao contrário do que supostamente alega a defesa, não houve nenhum vício formal, ausência de clareza ou ainda falta de informação dos valores apurados pela fiscalização, pois, como foi visto, trata-se de omissão de saída de mercadorias, conforme apurado através da auditoria específica de mercadorias, auditoria de precisão matemática prevista no roteiro 15 do Manual de Auditoria, sendo que fora propiciado ao contribuinte em sua contestação matemática dos itens autuados, mas este optou-se por não fazer, mesmo após notificado pela Câmara Julgadora para tal, acarretando assim a consolidação da irregularidade apontada nos autos, conforme determina o artigo 19, parágrafo 3º da Lei 16.469. Ademais, na revisão realizada em sede de primeira instância,
O autor do lançamento apresenta todos os esclarecimentos que motivaram a autuação, além de apresentar farta legislação sobre a matéria e demais dispositivos legais que deveriam ser observados pelo sujeito passivo, destacando ainda que a peça do impugnante não apresentou nenhum tipo de demonstrativo naquela oportunidade, contrapondo as auditorias específicas do auto de infração, argumentando sem nenhuma prova concreta a ocorrência de supostos erros nem sequer demonstrados, nem na ocasião da diligência de primeira instância, e tampouco nessa fase processual, quando instado a fazer, contrariando, porquanto, o disposto na legislação processual supracitada. Dessa forma, entendo que não há reparos a serem feitos no lançamento. Desse modo, ao contrário do que alega a defesa, a empresa teve sim como apresentar justificativas em relação às particularidades de seu estoque, de vasilhames e suas movimentações, conforme pode-se constatar nas comunicações realizadas no constado dos autos, e também na última diligência determinada pela Câmara Julgadora. Portanto, não cabe de forma alguma prosperar a pretensão defensória, uma vez que foi oportunizado diversas vezes a empresa esclarecer e argumentar em relação à diferença constatada, mas essa em todas as oportunizações quedou-se inerte, nada carreando aos autos. Confirma, por conseguinte, que no presente feito foram atendidos os requisitos previstos no artigo 8º da Lei 16.469 e também no artigo 142 do CTN, não havendo, portanto, a ocorrência de nenhuma das nulidades preceptuadas pelo artigo 20. Destaque que não há como prosperar qualquer alegação de nulidade proposta pelo impugnante, já que na peça basilar se encontram todos os fundamentos necessários para se sustentar. Sendo assim, nega os pedidos de nulidade, quer seja por insegurança na determinação da infração ou cerceamento ao direito de defesa. Em relação ao mérito, verifica-se que o trabalho realizado refere-se a uma auditoria, onde se faz o cálculo, levando-se em conta entradas, saídas e estoques para se verificar as operações sem documentação fiscal. Feito isso, então, depois de consideradas pelo fisco os estoques inicial e final, as entradas e saídas efetuadas no período de referência, comparou-se os valores encontrados, se demonstrou matematicamente ter havido um tipo de omissão, pode ser de saídas de mercadorias sem emissão de documentação fiscal, sem as devidas obrigatórias coberturas das correspondentes notas fiscais próprias. O lançamento em questão encontra-se privado, né, na auditoria específica de mercadorias, constante no roteiro 15 da decisão de roteiro 9 da decisão de serviço número 15. A auditoria analisa de forma quantitativa o fluxo de entradas e saídas de mercadorias em um determinado período, levando em consideração os estoques inicial e final. Conforme consta da conclusão da auditoria específica de mercadorias, a autoridade fiscal apurou a omissão de saída com base em inventários apresentados pelo próprio sujeito passivo e pelas notas fiscais de entradas e saídas emitidas por ele, resultando na omissão de saídas de mercadorias constantes no relatório conclusivo da auditoria anexado às páginas 23 do. Entendo assim que o autor do procedimento fiscal cuidou em observar as disposições contidas no manual de auditoria, realizando o levantamento fiscal de forma correta. Desta forma, não visualizo reparos a serem feitos no presente trabalho fiscal, uma vez que já posto em diligência, estando corretamente demonstrada e amparada pela legislação tributária, a omissão de saída de mercadorias decorrente de operação de saídas não omitidas. Comprovada a existência de omissão de entrada ou de saída na auditoria específica, mesmo sendo um trabalho de auditoria de natureza indiciária, ainda assim verte-se o ônus à prova do sujeito passivo, que deveria apresentar argumentos acompanhados de provas que pudessem rechaçar o levantamento. E mesmo quando instado a fazer pela Câmara, este não o providenciara, fingindo-se a questionar a determinação da Câmara julgadora, nada trazendo aos autos que justificasse sua linha argumentativa. Verifico, pois, que os atos administrativos premiados dos autos presumem-se realizados de acordo com o princípio da legalidade. Em relação às alegações da defesa, de que constam vasilhames em comodato, que se trata de operações não tributadas, ou mesmo de que os botijões de gás são considerados para fins contábeis como bem do ativo imobilizado, entendo que não pode prosperar tal argumentação descabida de provas, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária dos autos refere-se à saída de botijões de gás, mercadoria tributada, sem emissão de documentação fiscal, ou seja, não se confundem com as remessas em comodato ou com bens do ativo imobilizado. Isso em razão de que nas operações da empresa ocorre a venda de GLP e também de vasilhames em alguns casos, conforme demonstrado. Ademais, todas essas circunstâncias foram observadas pela fiscalização e oportunizadas ao sujeito passivo e à sua defesa, que este carreasse aos autos provas das alegações. Cumpre destacar que a empresa, na condição de contribuinte CMS, está sujeita ao cumprimento das obrigações acessórias impostas na legislação tributária do Estado.
Assim, deveria escriturar o seu livre registro de inventários, mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados, materiais de uso e consumo, e os bens do ativo imobilizado, conforme estabelece o artigo 333 do Regulamento Tributário Estadual. Dessa forma, a defesa do sujeito passivo não se sustenta, pois o mesmo passa a ter o ônus da prova na medida em que o atuante juntou aos autos elementos que dão sustentação à ação fiscal. O impugnante não trouxe ao processo quaisquer dados ou informações consistentes para modificar o entendimento sobre o procedimento. Nesse sentido, considero válido o trabalho da auditoria realizado pelo fisco, cujo lançamento do crédito tributário cumpriu as exigências do artigo 160 do CTE. A defesa não apresentou argumentos ou provas que pudessem inibir a acusação durante o contraditório, conforme demonstram os demonstrativos já apresentados iniciais, sendo corroborados ainda pelo resultado da revisão proposta, conforme esclarecimentos delineados no relatório de folha 118 e 119, pelo não cumprimento do determinado na Resolução 136 de 2024 da Terceira CJU. Diante dos fatos, decido pelo não acolhimento das razões expostas pela defesa do sujeito passivo, por não conter no pleito nenhum fato ou prova capaz de contrastar e contestar o procedimento fiscal que se apresenta em concorreção, descrito com clareza e provido de documentos capazes de atestar a infração cometida, tendo em vista que as saídas e retornos dos vasilhames deveriam estar amparados por documentação fiscal e corretamente catalogados de acordo com a correta classificação fiscal das operações, devendo ser mantido o auto de infração. Sendo assim, sob tais fundamentos de fato e de direito, conheço o recurso voluntário do sujeito passivo, nego-lhe provimento, para, em preliminar, não acatar os pedidos de nulidade, quer seja por insegurança na determinação da infração ou cerceamento ao seu direito de defesa, negando também um pedido incidental de nova diligência. No mérito, declaro totalmente procedente o lançamento, mantendo integralmente a decisão singular, ressaltando, porém, que já for aplicado nesses atos o teor do tema 1062 do STF. É assim como voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Josimar, que foi seu voto. Conselheiro Henrique Santana. Vice-governador, ele é mais presente. Governador, eu acompanho o voto do conselheiro relator, Josimar, muito bem fundamentado, sendo que quaisquer outras deduções que eu trazer aqui será mera redundância. Obrigado, conselheiro. Conselheira Adriana do Carmo. Obrigada, doutor Paulo Henrique, bom dia. Estendo cumprimento aos demais conselheiros e representantes, secretária. Acompanho na íntegra também o voto do conselheiro Josimar. Obrigado. Conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos. Acompanho a proposta apresentada, o voto apresentado pelo conselheiro Josimar. Pois bem, então, anunciando o resultado para este processo, a segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, afastou aqui as preliminares de segurança na determinação de nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, rejeitou também o pedido de diligência formado pelo sujeito passivo e, quanto ao mérito, também por unanimidade de votos, deu procedência total ao auto de infração, sendo este o resultado para este processo. Agradeço, não há mais processos para serem pautados, processos pautados para serem julgados nesta sessão ordinária. Desta forma, agradeço a presença de todos e convoco a todos os componentes para a sessão complementar às 9h30. Bom dia a todos e bom final de semana.